Bom, então nessa aula, aula 16 do curso de Banco de Dados Zoom, a gente vai começar sobre escalonamento de transações. É uma espécie de continuação da aula 15, onde a gente falou especificamente sobre transações. Eu vou rever algumas coisas hoje aqui, mas basicamente a gente vai falar sobre essa história de escalonamento, vou explicar direitinho o que é. Então essa é a segunda aula dessa terceira parte do curso, onde a gente continua falando sobre aspectos físicos de banco de dados, mas dessa vez não abordando aquelas coisas relacionadas a consultas, a processamento de consultas, desempenho, índice, essas coisas. A gente vai trabalhar mais em dois problemas importantes, que são controle de concorrência e recuperação de falhas. Vocês vão ver que a gente já falou isso bastante na aula 15, e nessa aula a gente continua falando sobre esse assunto, né? A gente vai ter, além dessa aula, outras duas aulas sobre esse assunto. Então vamos lá. Então, recapitulando, o que é uma transação? Uma transação é uma unidade de execução de programa que acessa e possivelmente atualiza vários itens de dados. Então a gente tem aqui um exemplo bem simples de transação. Ela lê o item A do banco de dados. Lembre-se que isso envolve a leitura desse item no banco de dados, a cópia desse item de dados no buffer e a cópia dessa cópia do buffer numa variável de programa, nesse caso a variável A, né? Então aqui eu faço A recebe A menos 50, escrevo A. Lembrem-se que essa escrita pode ser feita ela é sempre feita no buffer, e ela pode ou não imediatamente ir para o banco de dados ou não, dependendo da política de atualização do buffer. Então todas as escritas são feitas inicialmente no buffer. Leio outro item B, faço B recebe B mais 50 e escrevo B, certo? Então esse conjunto de operações que envolve aqui uma leitura no banco, uma escrita no banco, uma leitura no banco e uma escrita no banco, formam uma transação, onde eu manipulo, né, acesso e, nesse caso, atualizo dois itens de dados. Uma transação, então, é um conjunto de operações que funciona como se fosse uma operação só, né? Então, essa transação só está concluída depois que eu leio A, escrevo A, leio B, escrevo B. Se eu só escrever A e não ler B e não escrever B, essa transação não é concluída. Como assim? O que poderia causar com que essa transação não fosse concluída? Por exemplo, uma falha qualquer que impede, uma falha no disco, falta de energia, queda de rede, que evitaria, por exemplo, que as operações a partir da operação 3 não fossem executadas, certo? Então isso é uma falha na execução, e nesse caso a transação ela não é considerada completada, né? A gente viu isso na aula passada, tem várias implicações, a gente vai ver algumas dessas implicações de novo na aula de hoje, né? Então, duas questões principais são importantes quando a gente fala de transações. Primeiro, recuperação de falhas. Como é que a gente vai lidar com falhas de vários tipos que ocorrem durante a execução de transações no SGBD? Então, no caso naquele exemplo que eu mostrei, o que acontece quando uma falha ocorre, né? O que acontece com a transação? Então a gente vai estudar como é que lida com essas falhas. Essas falhas podem ser falhas de hardware e falhas do sistema, falhas de software. E o segundo ponto é controle de concorrência. Como é que a execução simultânea de múltiplas transações ocorre sem que uma transação interfira na outra? Na aula passada a gente viu as propriedades de uma transação, as propriedades ACID, e vimos também os estados de uma transação que mostram como é que essas coisas se comportam. E a gente viu também o conceito de transações concorrentes, que são transações que acessam os mesmos itens de dados. A gente vai falar bastante sobre isso hoje, vai ficar mais concreto, mais claro à medida que a aula for transcorrendo. Uma transação, então, de novo, é uma execução de um programa que acessa ou modifica o conteúdo de banco de dados. O modelo de transação tem sempre duas operações: leitura de um item de dados X do banco de dados a ser armazenado em uma variável de programa, e escrita de uma variável de programa em um item X do banco de dados. Então vamos lembrar, eu leio o item de dados do banco de dados em disco, copio no buffer, essa cópia é feita em memória. Vejam que a cópia no buffer, a leitura no disco, ela só é feita quando esse item já não está no buffer. A gente viu isso na segunda parte do curso, né? A escrita é sempre feita no buffer e, eventualmente, ela será feita no disco, mas não pela minha transação, pelo meu programa, e sim pelas políticas de atualização do buffer, né? Uma coisa que é muito importante lembrar, por que eu preciso do buffer? Vocês lembram, a gente viu no comecinho da segunda parte do curso,
que as escritas em discos, acessos a disco, não só escritas, mas leituras ao disco, são operações caras, né? Então o buffer serve para evitar que essas operações de leitura e escrita no disco sejam feitas com muita frequência e prejudiquem o desempenho das aplicações. O buffer pool, então, é um conjunto de buffers que é usado por várias transações, por vários programas, várias aplicações de extração do banco de dados, para evitar que a gente tenha aqui com muita frequência o banco de dados. Isso pode parecer uma coisa, de otimização, uma coisa opcional, mas não é, certo? Se não houvesse buffers, seria inviável que as aplicações funcionassem em bancos de dados, principalmente quando a gente tem muitas aplicações utilizando escrita e leitura no disco, né? A gente já viu que as leituras escritas em disco, principalmente em disco magnético, envolve os tempos lá de tempo de ciclo, latência rotacional, que são muito caros. Então seria inviável se a gente não tivesse buffers em sistemas de banco de dados. Eles precisam existir. Não é uma coisa, se eu tiver vai funcionar melhor. Simplesmente se não tiver buffer não vai funcionar direito. A gente não teria as aplicações funcionando, por isso que os buffers são super importantes. São tão importantes que a gente paga o preço, por exemplo, de complicar o controle de concorrência e complicar a recuperação de falhas por causa deles. E é basicamente por isso que a gente tem esses problemas, e basicamente por causa disso que a gente tem transações. Certo? Vai ficar mais claro aqui à medida que a gente for andando. Não esqueçam de assistir a aula 15 também, que tem muitos detalhes importantes lá sobre isso. Bom, a aula de hoje, na realidade, é sobre escalonamento de transações, né? A gente tem duas transações sendo executadas, duas ou mais transações sendo executadas de maneira concorrente no banco de dados. E é claro que a gente já sabe que, de fato, não existe execução simultânea quando eu só tenho uma CPU, né? De fato, eu só vou ter uma operação de cada transação sendo executada em um determinado momento, certo? Então, como é que duas transações concorrentes, como é que eu organizo, como é que eu ordeno as operações das duas ou mais transações que estão sendo executadas, de tal maneira que eu não tenha problema de falha. A gente viu na aula passada várias anomalias que são causadas pelo problema de transações sendo executadas de maneira concorrente. Então o que é um escalonamento? Parecido com um escalonamento de processos que a gente vê em sistemas operacionais, a gente tem aqui também o escalonamento de transações em banco de dados. O escalonamento é uma sequência de instruções que especificam a ordem cronológica na qual as instruções das transações simultâneas são executadas. O escalonamento para o conjunto de transações deve consistir em todas as instruções dessas transações, ou seja, eu tenho que executar toda a transação, todas as operações, e deve preservar a ordem que as instruções aparecem em cada transação individual. Vamos já ver exemplos disso aqui para ficar mais concreto. Uma transação que conclui com sucesso a execução terá como instrução commit como sua última operação. Lembrem-se que a instrução commit, a gente viu isso na aula passada, é uma operação que toda transação deve fazer ao seu final, onde ela basicamente solicita ao SGBD que se comprometa com as alterações, ou seja, sempre que o SGBD responde positivamente para a instrução commit, ele está dizendo o seguinte: transação, mesmo que você falhe, eu garanto que as suas operações serão executadas com sucesso, mesmo na ocorrência de falhas, né? Só para relembrar o que a gente viu na aula passada, lembre-se que como as escritas são feitas no buffer, eventualmente essas escritas não vão para o disco. E se há uma falha antes que essas escritas sejam refletidas no disco, eu perderia essas operações, essas alterações, porque elas estariam no buffer e não no disco, né? Com a operação de commit, o SGBD se compromete com a seguinte coisa: mesmo que isso ocorra, né, ele vai garantir que os efeitos da transação serão registrados no banco de dados de alguma maneira, que a gente vai estudar. A gente já viu isso na aula passada, na realidade, é usando logs, e na aula depois da próxima a gente vai voltar a esse assunto, né? Isso é feito então com base em logs, tem todo o mecanismo de logs que a gente já viu como é que faz isso, né? Mas o commit, aqui os importantes para agora é a instrução commit garante, né, que se a transação executou com sucesso o commit, significa que mesmo na ocorrência de falhas, a transação vai ser executada com sucesso. Uma transação que não consegue concluir a execução deverá ter uma instrução abort como sua última operação. Como assim não conseguiu sucesso? Por exemplo, eu faço uma compra num site de comércio eletrônico, onde eu registro a baixa no estoque dos itens que eu comprei, né? Eu comprei uma geladeira, comprei um fogão, comprei sei lá o que, um ar-condicionado.
e eu vou abater um ar-condicionado, uma televisão e uma geladeira do estoque, ou seja, eu vou alterar o banco de dados. Mas na hora que eu fui pagar, o meu cartão de crédito não tinha saldo, certo? Então eu devo abortar aquela transação. Isso significa que aquelas operações que foram feitas antes, a baixa do saldo, elas têm que ser desfeitas, né? Então a instrução abort, ela indica isso, a transação não terminou com sucesso e tudo que foi feito antes daquela operação deve ser desfeito para que a gente não tenha problema de consistência no banco de dados. Nesse caso, a transação ela envolve não só a subtração desses itens de estoque, mas também o pagamento, registro do pagamento no cartão de crédito, né? Então veja que é uma operação complexa que só se concretiza quando todas essas operações individuais são completadas. O abort significa que eu vou desfazer tudo que foi feito, certo? Então essa que é a ideia aqui do abort. Então toda transação no escalonamento tem que terminar com commit se ela termina com sucesso e com abort se ela termina sem sucesso, certo? O commit então pede o comprometimento do SGBD com as operações realizadas e o abort pede ao SGBD que desfaça o que foi feito antes. Bom, vamos ver como é que ocorre o escalonamento, tá certo? Nesse exemplo aqui eu vou ter duas transações T1 e T2 ao longo do tempo, né? Então, esse escalonamento começa com a transação T1, então, ao longo do tempo, então vai descendo aqui o tempo, né? Esse escalonamento T1, esse escalonamento começa com a transação T1, a primeira transação do escalonamento, executando duas operações. Ela faz um read item X e o X recebe X mais N. Então, leitura de um item de dados X do banco de dados, eventualmente indo no banco de dados ou lendo só do buffer, carregamento desse conteúdo na memória, na variável X, e fazendo X recebe X mais N. N é uma constante aqui, pode ser 50, 30, qualquer coisa, não interessa. O meu item de dados aqui é o X que foi lido. Beleza? Nesse momento, o sistema operacional preempta a transação T1 e entrega o controle para a transação T2. Tá certo? Então, nesse momento aqui, ocorreu uma preemptação. A transação T2, então, faz um read item X, lê o mesmo item de dados X e faz X recebe X mais M. Da mesma maneira, leu do buffer, carregou numa variável de memória X, fez X recebe X mais M. Nesse momento, houve uma outra preemptação, a transação T2 perdeu o processador, entrou a transação T1 no processador. Agora ela vai fazer write item X e read item Y, ou seja, ela vai escrever no buffer o item X e vai ler do buffer o item Y. Certo? Então, vejam que a transação T1 ela manipula dois itens de dados, certo? Então, nesse momento, ela perde o processador de novo e entra a transação T2 e faz write item X. A transação T2 faz write item X. Então, vai escrever o item X, vai acessar de novo o banco de dados ou buffer para escrever o item X. Então, nesse momento vai ocorrer aqui um problema, né? A gente já viu essa anomalia na outra aula, que o item X tem o valor incorreto porque esse valor X ele foi atualizado por T1, tá certo? E se T1 for perdido, se houver uma falha, essa escrita aqui de X, né, feita por T1 será perdida, porque ela foi sobrescrita por essa outra transação T2, certo? Aí houve uma preemptação, Y recebe Y mais N, write item Y. Então vejam que esse escalonamento ele causou um problema, que é uma atualização perdida. É o mesmo exemplo que a gente viu na aula passada, só que agora eu estou mostrando aqui de um outro jeito, tá certo? Essa preempção, esse escalonamento ele causa um problema, tá certo? Então, uma coisa importante da gente entender, nós vamos falar bastante sobre escalonamento na aula de hoje, mas a coisa importantíssima para entender é o seguinte: quem escalona transações concorrentes é o sistema operacional sempre, certo? É ele que constrói o escalonamento. A gente não tem como construir o escalonamento dos sonhos, um escalonamento que não dá problema. Aliás, a gente até tem como fazer isso, a gente tem como forçar o sistema operacional a gerar escalonamentos que são corretos. A gente vai ver isso ao longo da aula de hoje. Mas, em princípio, se você não tomar nenhuma providência, quem escalona as transações é o sistema operacional, tá certo? Então, esse é um ponto. A gente está vendo aqui duas transações sendo executadas, mas na prática, num sistema de banco de dados real, você vai ver várias transações sendo executadas ao mesmo tempo, né? Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o seguinte:
quando a gente está, no sistema de passagens aéreas, você tem várias pessoas ao mesmo tempo fazendo reservas no mesmo voo de uma mesma aeronave, né, do mesmo voo, certo? Então eu tenho várias transações concorrentes para os lugares daquele avião, daquela aeronave, daquele voo, né? Quando eu estou fazendo compra num site de e-commerce, né, eu posso ter várias transações alterando o valor do estoque dos itens que estão sendo comprados. Quando eu estou fazendo uma matrícula, eu tenho várias transações concorrentes atualizando o número de vagas de uma turma, né, que nesse caso é o item concorrente, tá certo? Então a gente tem vários exemplos de transações concorrentes. Nesse caso aqui nós temos duas somente, mas na prática eu tenho várias transações concorrentes concorrendo aos itens de dados do banco de dados, acesso ao item de dados do banco de dados. Outra coisa para chamar a atenção aqui, a gente, por conveniência, está usando comandos muito simples de escrita, leitura em itens de dados simples. Mas é claro que no banco de dados real isso se traduz para comandos em SQL sendo executados. Né? Por exemplo, quando eu faço um update de várias linhas, né, eu tenho uma transação sendo feita em várias linhas. Por exemplo, se eu quiser aumentar a nota dos alunos da turma no trabalho prático 2 em 10%. Então eu faço um update lá no banco de dados e vou atualizar todas essas linhas. Né? A atualização de cada linha é uma operação individual, mas a transação envolve atualizar todas essas linhas ao mesmo tempo. Tá certo? Então eu tenho de novo aqui um exemplo de uma transação envolvendo várias operações do banco de dados. Uma quarta coisa que eu queria dizer é o seguinte: o que é um item de dados? Um item de dados ele pode ser várias coisas, tá certo? Ele pode ser o valor de um atributo, pode ser uma tupla, né? Ou pode ser até mesmo um bloco do banco de dados. Para a gente aqui raciocinar, como a gente faz aqui, por exemplo, x recebe x menos n, a gente está mais ou menos implicando aqui que a gente está falando de itens do banco de dados, do atributo, do valor de um atributo, né, do banco de dados. Isso aqui é útil, né, só para esse modelo de transações simplificados aqui. É claro que por exemplo, quando eu estou atualizando uma tupla inteira, isso é diferente, tá certo? Mas tudo que se aplica aqui a um valor de um atributo, se aplicaria também a alguma tupla e a um bloco. Então tá tudo tranquilo aqui, não faz muita diferença. Tudo bem? Então, isso é um escalonamento, né? É a ordem que as transações, as operações das transações vão ser executadas ao longo do tempo, considerando a preemptação pelo sistema operacional. Então veja, eu tenho nesse escalonamento todas as operações da transação, né? Por exemplo, eu tenho essa leitura, essa escrita, essa alteração, essa escrita, essa leitura, essa alteração, essa escrita. Então eu tenho todas as operações da transação e tenho todas as operações da outra transação também, só que numa ordem específica. Eu poderia ter várias ordens possíveis aqui, a gente vai ver essas ordens daqui para frente. Essas ordens relativas entre as operações de transações é que são chamadas de escalonamento. Tá certo? Vamos ver vários exemplos hoje aqui. Olha aqui um outro exemplo parecido com aquele, né? Esse exemplo aqui é um chamado escalonamento serial, né? Onde qual é a ordem aqui? Nesse caso, nesse exemplo desse escalonamento, eu executo todas as operações da transação 1, né? Read A recebe A menos 50, write A, read B, B recebe B mais 50, write B, commit, e só depois da última operação da transação 1 é que eu vou executar a transação 2. A transação 2 faz read A, temp recebe A vezes 0,1, A recebe A menos temp, write A, read B, B recebe B mais temp, write B e commit. Né? Nesse caso, nesse tipo de transação, nesse tipo de escalonamento, onde eu executo uma transação inteira primeiro e só depois a outra, esse tipo de escalonamento é chamado de escalonamento serial, né? Porque as transações são executadas em série. A transação T1 transfere R$50 da conta A para a conta B, a transação T2 transfere 10% do saldo da conta A para a conta B. Esse escalonamento é chamado serial, onde T1 é seguido por T2. Né? Ou seja, nesse caso aqui, as transações não são executadas simultaneamente, elas são executadas de maneira serial. Esse é um dos possíveis escalonamentos seriais dessas duas transações. Existe um outro, esse aqui, ó. Nesse caso aqui, esse é outro escalonamento serial, onde T2 é seguido por T1. Nesse caso, eu executo toda a transação T2, depois toda a transação T1. Ou seja, só executo
comando a transação T2 depois que a transação T1 tiver terminado, né? Por que está desse jeito? Porque o sistema operacional resolveu fazer desse jeito, tá certo? Ele gerou um escalonamento serial nesse caso. Então, um escalonamento serial dessas transações, um outro escalonamento serial das duas mesmas transações. Vejam, pessoal, são as mesmas transações, tá? Eu tenho os mesmos comandos de T1, os mesmos comandos de T2, só que em outra ordem, tá certo? Nos dois casos eu tenho escalonamentos seriais, onde eu não tenho execução simultânea das transações. Só dá para fazer isso? Não. Por exemplo, um outro exemplo aqui, agora no escalonamento não serial. Nesse caso aqui, read A-50, write A, perdeu o processador, read A, temp A vezes 0,1, A recebe A menos temp, write B, read B, aí perdeu o processador, read B, B mais 50, write B, commit. Perdeu o processador, read B, B recebe B mais temp, write B, commit. Nesse caso, eu tenho um outro escalonamento das mesmas transações, veja, são as mesmas transações, eu tenho os mesmos comandos, na mesma ordem relativa de cada transação. O que vai mudar é a ordem das operações entre as transações, né? São as mesmas operações, as mesmas duas transações. Um exemplo de um escalonamento das duas transações, outro exemplo de outro escalonamento das duas transações, outro exemplo de outro escalonamento das duas transações. Esse escalonamento não é serial, porque as transações são executadas simultaneamente, né? Qual que é a vantagem dos escalonamentos não seriais contra os seriais? A vantagem é que, nesse caso, eu exploro a concorrência. Pensem o que aconteceria se todos os escalonamentos fossem feitos de maneira serial, né? Todas as transações o escalonamento de todas as transações foram feitas de maneira seriais. Então, por exemplo, se eu tivesse 100 transações para serem executadas, imagina que a transação número 100 só poderia ser executada depois que a 99 fosse executada, né? A 99 depois da 98. Então o que eu teria? Eu teria um tempo total de execução das transações muito grande, né? Muito grande. Por exemplo, se a transação 5 fosse gigante, né? Todas as transações antes da 5 teriam que esperar. Se eu tenho execução concorrente, as transações menores podem terminar e entregar seu resultado, enquanto a transação grande faz sua execução, né? É a mesma lógica da ideia de preemptação do sistema operacional para processos, né? Eu faço execução concorrente para evitar que o tempo total de execução das transações seja muito grande, né? Então é a mesma ideia aqui, só que nesse caso no caso de transações, tá certo? Então vejam, esse escalonamento aqui é equivalente a esse escalonamento 1, equivalente ao 2, só que ele explora a consistência, né? É possível, a gente vai depois, na aula de hoje ainda vamos ver isso, né? Que é possível mostrar que esse escalonamento aqui, ele é equivalente ao escalonamento 1 e 2, porque ele preserva a soma dos valores de A e B ao final da transação, do escalonamento, né? A gente vai ver que eles são equivalentes. Então esse é um possível escalonamento não serial. Quem gerou ele? O sistema operacional. Assim como gerou esse e gerou esse. A diferença entre um e outro é quais eram as condições de execução do sistema operacional no momento que essas transações foram disparadas, né? Outro exemplo de escalonamento, então, exemplo 1, escalonamento serial, exemplo 2, escalonamento serial, exemplo 3, escalonamento não serial, exemplo 4, outro escalonamento não serial, né? Esse escalonamento também é não serial, as transações são executadas simultaneamente, ou seja, tem as mesmas vantagens que a gente viu no outro, no exemplo. Esse aqui é o exemplo 4, deixa eu corrigir logo isso aqui. Aqui é o exemplo 4. No exemplo 3, né? Só que nesse caso, a gente vai ver depois, na aula de hoje, que esse escalonamento ele não é equivalente ao escalonamento 1. Ele explora a concorrência, mas ele dá problema, ele dá um problema de consistência, a gente vai ver depois. É possível mostrar que ele não preserva a soma AB, a gente vai ver isso ainda na aula de hoje, tá certo? Então vejam só, 4 exemplos de escalonamentos. Ixi, voltei demais aqui. 4 exemplos de escalonamentos de 2 transações, certo? Na prática, pessoal, eu não tenho 2 transações, né? Eu tenho várias transações, né? 100, 200 ao mesmo tempo, dependendo da carga do sistema, né? Em determinados momentos de operação do sistema, eu tenho mais transações que outras. Então, pensem, por exemplo, no sistema de matrícula, né, da universidade. Durante o período de matrícula, que leva lá, sei lá, uma semana, 2 semanas,
o número de transações disparadas é bem maior do que, por exemplo, durante o semestre depois da matrícula, onde eu não tenho matrícula todo dia, alterações do banco de dados todo dia, eu não tenho transações todo dia. Certo? Então, na prática, eu tenho um volume de transações grande em determinada época do ciclo de vida do sistema e outras não. Certo? Bom, então vimos o que são transações, já tínhamos visto na aula passada, recapitulamos hoje. Vimos o que são escalonamentos de transações. Agora vamos falar sobre um conceito super importante relacionado à consistência do banco de dados, que é o conceito de serializabilidade. Serializabilidade. Bom, primeira coisa, a gente parte do pressuposto, como a gente viu na aula passada, que pela propriedade da consistência, cada transação preserva individualmente a consistência do banco de dados. Supõe que cada transação ela recebe o banco de dados no estado consistente, certo? E termina a sua operação, a sua transação, também no estado consistente. Então, ou seja, cada transação preserva individualmente a consistência do banco de dados. Se isso é verdade, o escalonamento serial de um conjunto de transações preserva a consistência do banco de dados, porque cada transação, ao terminar, deixa o banco de dados no estado consistente. Certo? Então, a próxima também deixa, a próxima também deixa, a próxima também deixa. Então, gente, os escalonamentos seriais, eles são, por definição, eles são escalonamentos que preservam a consistência do banco de dados. Né? A gente já viu que escalonamentos não seriais, eles podem causar problemas de consistência. A gente viu um exemplo ainda agora, vamos ver outros mais na frente. O que a gente gostaria é de um escalonamento que não fosse serial, tá certo? Que fosse garantisse a concorrência, né? Onde eu tivesse a execução simultânea das transações, mas ao mesmo tempo fosse correto, tá certo? Ou seja, ele fosse tão correto quanto um serial, né? E daí é que vem a definição do que é serializabilidade. O escalonamento é serializável se for equivalente a um escalonamento, faltou uma palavra aqui, deixa eu corrigir aqui rapidinho, foi equivalente a um escalonamento serial. Certo? O escalonamento é serializável se ele for equivalente ao escalonamento serial. Ou seja, é um escalonamento que é tão correto quanto um serial, mas não é um serial. Né? Por que eu não quero escalonamento serial? A gente já falou que é por causa dos problemas de desempenho, né? Porque eu gostaria que as transações executassem concorrentemente, de tal forma a garantir o throughput dos resultados das transações. Né? Nas seriais o throughput é baixíssimo e o tempo de resposta completo das transações, ele é somado, ele é muito maior. Nos escalonamentos concorrentes, eu consigo liberar as transações, mais transações por unidade de tempo, ou seja, eu aumento o throughput de transações. Mas, como isso pode dar problema de consistência, eu quero escalonamentos que são não seriais, mas tão corretos quanto seriais. Esses escalonamentos são chamados de serializáveis. Então, a propriedade de serializabilidade é uma transação não serial que é equivalente a uma serial. Existem diversas formas de equivalência, entre duas aqui, equivalência por conflito e serializabilidade por visão. A gente não vai ver serializabilidade por visão, só por conflito. O nosso livro-texto, ele tem esse assunto de serializabilidade por visão, mas a gente não vai ver aqui no curso, vocês não precisam se preocupar para a prova. A gente só vai ver serializabilidade por conflito. Então, a gente está vendo aqui, eu já falei isso, uma visão simplificada de transações. A gente ignora operações que não sejam de leitura escrita e assumimos que as transações podem ser executar cálculos arbitrários sobre os dados em buffers locais entre leituras e escritas. Nossos escalonamentos simplificados consistem apenas de instruções de leitura e escrita. Isso para simplificar aqui a nossa visão de transações. Então agora vamos lá, prestar atenção aqui que a gente vai definir a propriedade de serializabilidade com mais precisão aqui. Então vamos lá. Sejam A e J duas instruções de transações TI e TJ. A gente tem duas transações TI e TJ e a gente tem duas instruções AI de TI e AJ de TJ. A gente diz que elas são conflitantes se somente se houver algum item de dados Q acessado por AI e AJ, pelas operações AI e AJ, e pelo menos uma dessas duas instruções escreveu em Q. Então, por exemplo, se AI tem uma operação de leitura em Q e a AJ tem uma operação de leitura em Q,
essas operações elas não são conflitantes. Por quê? Elas acessam o mesmo item de dados, mas nenhuma delas é descrita. Certo? Então elas não são conflitantes. Se a I faz um leia aqui e a J faz um escreva aqui, elas são conflitantes. Por quê? Elas acessam o mesmo item de dados e, nesse caso, a escrita está sendo feita por AJ. Então elas são conflitantes. Nesse caso, a escrita é feita por AI, né? E a leitura por AJ, então são as conflitantes. E nesse caso, as duas escrevem em Q, e sim, elas são conflitantes. Vejam que eu só cogito conflito se as operações são sobre o mesmo item de dados, nesse caso aqui Q. E se uma das duas é escrita, tá certo? Se forem feitas sobre itens de dados diferentes, não tem conflito. E se as duas forem de leitura, não tem conflito, certo? Então só há conflito quando eu acesso o mesmo item de dados, nesse caso Q, e uma das duas é de escrita, tá certo? Então essa é a definição de instruções conflitantes e tem muito a ver com serializabilidade, como a gente já vai ver. Intuitivamente, um conflito entre a I e a J força uma ordem temporal ou lógica entre essas operações, né? Se a I e a J, as operações da transação AI e da transação AJ, forem consecutivas em um escalonamento e não forem conflitantes, seus resultados permanecem os mesmos, mesmo que elas tivessem sido trocadas no escalonamento, né? Então vamos ver aqui exemplos. Por exemplo, essa operação aqui, R1x, W2x. R1x é executada pela transação 1, W2x pela transação 2, certo? E elas são conflitantes, porque elas acessam o mesmo item de dados x, e nesse caso a operação descrita pela transação 2, a transação 2 executa uma operação descrita, então elas são conflitantes. Nesse caso aqui também são conflitantes as operações W1 de x e R2 de x. Nesse caso a escrita está sendo feita pela transação 1 e a leitura pela transação 2. Então eu também tenho conflito aqui, certo? Mas se não forem conflitantes, eu posso trocar a ordem, tá certo? Eu posso trocar a ordem. Então vamos lá. O que é a serializabilidade por conflito, que é um dos critérios de serializabilidade? Se o escalonamento S pode ser transformado em um escalonamento S' por uma série de trocas de ordem de instruções não conflitantes, dizemos que S e S' são equivalentes por conflito. Dizemos que um escalonamento S é serializável por conflito se for equivalente por conflito a um escalonamento serial. Então a gente aqui arrumou agora um critério bem objetivo para a serializabilidade, nesse caso serializabilidade por conflito, né? Se um escalonamento é equivalente por conflito ao outro, ele é serializável por conflito. Ou seja, eu posso substituir um escalonamento por outro, né? E definimos aqui o que é equivalência por conflito. Quando a gente troca a operação de ordens não conflitantes, né, eu tenho equivalência por conflito, né? Vamos ver um exemplo aqui para ficar talvez mais claro. Vamos lá. Olha só. Eu tenho um escalonamento aqui SA e um escalonamento SB, né? Dá para ver aqui claramente que SB é um escalonamento serial, certo? Ou seja, as operações da transação T2 só começam depois que a transação T1 começa, certo? E aqui a gente tem um outro escalonamento das mesmas duas transações, o escalonamento SA, onde ele não é serial, certo? As transações T1 e T2 são executadas simultaneamente nesse caso. Então o escalonamento serial de T1 e T2, não serial de T1 e T2, e o escalonamento serial de T1 e T2. O que está acontecendo aqui? Olha só. Vocês podem ver que a operação leitura de A em T1 e leitura de A em T2, né, elas não são conflitantes, certo? Porque a gente já viu. Desculpa, não é assim não. Leitura de B em T1, né, é o contrário. Leitura de B em T1 e leitura de A em T2, elas não são conflitantes. Por quê? Porque elas nem estão operando sobre o mesmo item. Então não são conflitantes. Ou seja, eu posso trocar de lugar. Ou seja, nesse ponto aqui, ao invés de executar read A, eu posso executar read B. Certo? Posso trocar essas duas operações de lugar no escalonamento. Também dá para ver que
a escrita de B em T1 e a escrita de A em T2, ou seja, essa operação com essa, também não são conflitantes, porque nesse caso eles operam sobre itens diferentes. Então eu posso trocar essas duas operações de lugar. Foi o que eu fiz aqui no escalonamento 2. Né? Read B, write B, read A, write A. Né? Ou seja, eu troquei esses dois aqui por esses dois aqui. Eu vou executar primeiro esses e depois esses dois. Isso me dá um escalonamento serial. Certo? Então, como eu fiz a troca dessas operações não conflitantes e obtive um escalonamento serial, eu posso dizer que esse escalonamento não serial ele é equivalente ao escalonamento serial. Portanto, ele é serializável, e nesse caso, serializável por conflito. Né? A implicação disso é que esse escalonamento não serial ele é tão correto quanto esse serial. Tá certo? Portanto, ele me dá o melhor dos dois mundos. Ele me garante corretude semântica, como se fosse um serial, mas ele também me permite a concorrência, certo? Ou seja, ele é melhor, ele é tão bom quanto esse, SA é tão bom quanto SB do ponto de vista da corretude semântica, mas é melhor que SB com relação ao tempo de execução das transações completo e ao throughput das transações. Então é esse que eu quero que aconteça. Eu quero um escalonamento concorrente e tão bom, tão correto semanticamente quanto um serial. Ou seja, eu estou querendo um serializável. E nesse caso, eu mostrei a serializabilidade desse escalonamento SA usando a técnica de serializabilidade por conflito. Tá certo? Então é esse ponto que eu queria mostrar. Serializabilidade por conflito. Existe um algoritmo bem fechadinho para mostrar isso aqui. Vou falar sobre esse algoritmo agora. Antes disso, olha só, um exemplo aqui de um algoritmo que não é serializável por conflito. De um escalonamento que não é serializável por conflito. Ó, qualquer troca que eu faça, né, das operações de T3 com T4, eu não posso fazer troca, ou seja, eu não posso trocar read Q de T3 com write Q, porque eles são conflitantes, né? E eu não posso trocar write Q com write Q de T4 porque eles são conflitantes. Certo? Ou seja, eu não consigo gerar um escalonamento serializável por conflito para essas duas transações. Nesse caso aqui, eu conseguia fazer a troca e gerar um escalonamento serial. Nesse caso aqui, eu não consigo fazer. Em particular porque todas as operações de T3 e T4 são conflitantes. Então não há nenhuma troca que eu consiga fazer. Portanto, esse escalonamento aqui ele não é serializável por conflito. Certo? Então, exemplo de uma serializabilidade por conflito e exemplo de um caso onde eu não consigo mostrar a serializabilidade por conflito. Okay? Bom, vamos ver agora o algoritmo que eu tinha falado. Esse algoritmo aqui. Ele é baseado numa estrutura de dados chamada grafo de precedência. Seja um escalonamento de transações T1, T2, Tn, N transações, um grafo de precedência é um grafo dirigido onde os vértices são as transações, então estão aqui os vértices, e existe um arco de TI para TJ, transação TI para TJ, se elas são conflitantes, né? A gente já sabe como é que acontece o conflito, e TI acessou primeiro o item de dados onde o conflito surgiu. O rótulo desse arco é o item de dados conflitante. Nesse caso aqui, nesse exemplo, não tem o rótulo, tá? Mas a gente vai ver exemplos aqui onde tem. Então, um escalonamento é serializável por conflito somente se o seu grafo de precedência for acíclico. Isso dá para demonstrar, é até fácil a demonstração, mas claro que eu não vou fazer aqui. Então, isso é rápido de fazer porque um algoritmo de detecção de ciclo, a gente sabe lá de PA, é O de N ao quadrado, né? Então é rapidinho, dá para testar. Então qual que é o teste de serializabilidade? Eu monto o meu grafo de precedências. Se ele for acíclico, eu tenho serializabilidade por conflito. Se não, não tem. Se o grafo de precedência for acíclico, a ordem de serializabilidade pode ser obtida por uma ordenação topológica do grafo. Ou seja, uma ordem linear consistente com a ordem parcial do grafo. É só isso, é um testezinho simples. E é prático de fazer, vocês vão ver exercícios na lista de revisão e nos livros de texto também tem, não é difícil de fazer não, é só exercitar. Vou mostrar aqui exemplos. Ó, o escalonamento A é serializável pois seu grafo de precedências é acíclico. Olha só, eu não tenho um ciclo nesse grafo. Portanto, esse escalonamento aqui é serializável. Vamos ver outros exemplos aqui. Olha só.
Bom, nesse caso aqui são dois... Oi. Aqui o slide pra mim tá no exemplo 3 ainda. Aí tá Ah, difícil acompanhar o que você tá falando e o slide não tá. não tá passando? Aham. Pelo menos pra mim, eu não sei se Pessoal, vocês tá aí, como é aqui. que estão? Aqui também eu achei que era problema aqui, tava Tá, saindo e eu vou parar de compartilhar a tela e vou compartilhar de novo para ver se volta, tudo bem? Obrigado aí por ter avisado, só um minutinho. Só um segundinho aqui. Eu já não sei onde foi que parou, você tem que me dizer aí, tá, pessoal? Parou no exemplo 3 mesmo de passar o slide. Pera aí, mas tem vários exemplos 3 aqui. A de serialização. Serializabilidade. Aqui, É, lá no antes, aqui, é aqui, antes do T, aqui do passou. T3 e do T4. Essa aqui passou? Passou. Essa aqui passou? Não, esse parou no slide anterior a esse. Parou aqui? Sim. Parou aqui, né? Não, não. Não bem esse, é o que eu tava vendo a imagem ali, é igual que tava lá no exemplo 3. Essa daqui, parou aqui então. É porque exemplo 3 está bem aqui, por isso que eu tá me confundindo. Outra coisa Essa que diz, parou aqui? Sim, sim. Putz, então parou faz muito tempo. Vocês demoraram a falar. É que eu tava sem o microfone, aí eu tava assim, aí eu tava falando, aí T3, T4, e eu. Pra mim Tá. caiu na internet também, Então, aí. a gente volta aqui então. Acho que era problema aqui mesmo. A gente volta, não tem problema. Vamos lá então. Então tá. Faz muito tempo que eu falei isso aqui. Mas vamos lá, não tem problema. Escalonamento serial, esse aqui tudo bem, né? Esse aqui também tudo bem. Esse aqui não serial, tudo bem. A gente parou nele, certo? Me falem aí, sim, pessoal. sim. Esse Tá. mesmo. Tá, então pronto. Esse outro aqui é um outro exemplo de escalonamento não serial das mesmas transações. É o exemplo 4. Tá? Ele é não serial. Ele é não serial. Certo? E a gente, lá pelo aquele negócio de teste de serializabilidade que a gente viu depois, dá pra ver que ele não é equivalente ao escalonamento 1. A gente depois vai passar por isso aqui com calma. Mas então, aí a gente entrou no conceito de serializabilidade. Certo? Eu vou repetir tudo aqui, viu, pessoal? Porque eu não sei exatamente o que vocês pegaram e não. Se parar de novo, me avisem aí, abre o microfone e me fala. Bom, a gente está supondo que cada transação dessa aqui, quando ela termina, ela deixa o banco de dados num estado consistente. Tá certo? Portanto, ao final da transação 1, eu tenho um estado consistente, ao final da transação 2 também. Se isso for verdade, né? Se isso for verdade, ou seja, que cada transação preserva individualmente a consciência do banco de dados, a execução serial de um conjunto de transações preserva a consciência do banco de dados. Certo? Então, aí vem o conceito de serializabilidade. Um escalonamento é serializável se ele for equivalente a um escalonamento serial. Certo? Se todo escalonamento serial está correto, o que eu gostaria de ter um escalonamento correto que não fosse serial. Por que eu não quero ter um escalonamento serial? A gente já falou, escalonamento serial tem problemas de desempenho. Certo? Isso está claro, pessoal? Por que o serial é ruim? Alô? Não está claro ou está claro? Entendi. Tá. Se não está claro, me falem. Ele é bom porque ele garante corretude, mas é ruim porque ele não garante concorrência. Certo? Então, do ponto de vista de corretude, ele está ótimo, é perfeito, mas do ponto de vista do desempenho do sistema, ele é ruim. Certo? Então, a gente está vendo aqui agora um critério para garantir que eu vou ter escalonamentos concorrentes, não seriais, mas tão corretos quanto seriais. Esse critério é o critério da serializabilidade, e nesse caso específico a gente vai trabalhar por serializabilidade de conflito. Tá? Existem outras formas, por exemplo, serializabilidade por visão, mas a gente não vai estudar ela no nosso curso aqui, tem no livro direitinho, mas a gente só vai ver a serializabilidade por conflito. É o suficiente para a gente entender. Então,
Vou passar aqui, que a gente já passou por essa aqui. Não, é só para lembrar aqui, né? Para a gente, uma transação é uma sequência de leituras escritas. A gente ignora o que está no resto da transação, porque não importa. Do ponto de vista de controle de concorrência, só interessa a leitura escrita, então a gente só presta atenção nisso, é o que a gente vai ver depois. Bom, agora vamos voltar para o conceito de instruções conflitantes. Então, seja a I e a J. Como é que está aí, pessoal? Está passando as transparências direitinho? Tá. Sim, professor. Estou vendo aqui que tá. Seja a I e a J duas instruções de transações TI e TJ. Então, a I é uma operação da transação TI e a J é uma operação da transação TJ. A I de TI e a J de TJ. Por exemplo, para não ficar no ar, isso aqui é uma operação da transação T1, isso aqui é uma operação da transação T2. Elas são conflitantes se somente se houver algum item de dados que é acessado por AI e por AJ, ou seja, eles acessam o mesmo item de dados e pelo menos uma dessas instruções escreveu em Q. Né? Então, leia Q na transação I e leia Q na transação J não são conflitantes porque, apesar de acessarem o mesmo item de dados, elas não têm nenhuma de escrita, as duas são leituras. Nesse caso aqui, elas são conflitantes porque essa é de escrita. Nesse caso, elas são conflitantes porque essa é de escrita. E nesse caso, elas são conflitantes se as duas são descritas. Se elas não acessam o mesmo item de dados, elas não são conflitantes. Para ser conflitantes, elas têm que acessar o mesmo item de dados e uma das duas deve escrever, pelo menos uma das duas deve escrever. Né? Se as duas escreverem, também eu tenho conflito. Tá certo? Nesse caso aqui, como as duas leem, eu não tenho conflito. Tá? Claro, né? Então, intuitivamente, um conflito entre A e J força uma ordem temporal entre elas. Então, eu não posso mudar a ordem de operações conflitantes sem tornar o meu escalonamento incorreto. Né? Agora, se elas não forem conflitantes, eu posso trocar de ordem porque o resultado não vai mudar. Tá certo? Não vai mudar. Mesmo que elas... Então eu posso trocar à vontade que elas não vão mudar. Se forem conflitantes eu não posso mudar. Se forem não conflitantes eu posso mudar. Ou seja, se elas não acessarem os mesmos itens de dados, eu posso trocar a ordem das duas no escalonamento sem problema. E se as duas forem de leitura também. Ok? Então, daí vem o conceito de serializabilidade por conflito. Se o escalonamento S pode ser transformado em um escalonamento S' por uma série de trocas de ordens de instruções não conflitantes, dizemos que S e S' são serializáveis por conflito. Né? Se forem serializáveis por conflito, significa que elas são equivalentes por conflito. Então, dizemos que um escalonamento S é serializável por conflito se ele for equivalente por conflito a um escalonamento serial. E aí veio o nosso exemplo. Né? Então, olha só, eu tenho o escalonamento B, que é serial, certo? O escalonamento A, que não é serial, é concorrente. Se eu comparar o escalonamento A e o B, eu vou ver que eu troquei aqui a ordem de read B e read A. Né? Read A, que era o terceiro comando do escalonamento. Eu trouxe o read B para ser o terceiro comando do escalonamento e o read A ficou no lugar do read B, que era o 1, 2, 3, era o quinto, né? Agora o read A é o quinto da outra transação. Mesma coisa, write A e write B. Eu troquei a ordem deles. Write A aqui era o quarto e write B aqui era o quinto. Então agora write B é o quarto e write A é o quinto, é o sexto. É o sexto. Né? Então essa ordem é possível fazer porque essas operações não são conflitantes. Né? Read B e read A não são conflitantes e write B e write A não são conflitantes. Por que não são conflitantes? Porque elas não atuam sobre o mesmo item. Não são conflitantes. Certo? Como eu consigo fazer isso e tornar o meu escalonamento serial, né? Eu digo que SA e SB são serializáveis por conflito. Né? E como SA é serializável, ele é correto, tão correto quanto um serial. Então eu cumpri meu objetivo aqui. Eu tenho um escalonamento que é tão correto quanto o serial, mas não é serial. Né? Ele é concorrente, que é o que eu quero no final das contas. Beleza? Legal. Aqui eu tenho um exemplo de um escalonamento que eu não consigo
tornar serial por conflito, né? Ou seja, ele não é serializável por conflito. Por quê? Eu não consigo trocar a ordem de read key e write key porque eles são conflitantes, né? Eles atuam sobre o mesmo item de dados Q e write key é escrita. Eu também não consigo trocar a ordem de write key com write key, esse write key de T3 com write key de T4, porque os dois são de escrita e eles atuam sobre o item Q. Como eu não consigo mudar essa ordem para tornar esse escalonamento serial, então esse escalonamento não é serializável por conflito, né? A gente está vendo aqui, então, o que eu estava falando é que existe um algoritmo para verificar isso. A gente não precisa só ficar mexendo de lugar assim e ver o que acontece. Existe um algoritmo para isso, né? Esse algoritmo, né, é o algoritmo que usa uma estrutura de dados chamada grafo de precedência. Então, seja um conjunto de transações T1, T2, Tn, um grafo de precedência é um grafo dirigido onde os vértices são as transações. Então, aqui estão aqui os vértices. Existe um arco de TI para TJ se elas são conflitantes. E TI acessou primeiro o item de dados onde o conflito surgiu. O rótulo desse arco é um item de dados conflitante. Nesse caso aqui não tem os rótulos, mas nos exemplos que eu vou mostrar vão ter. Então, o escalonamento é serializável por conflito somente se o grafo de precedência for acíclico. Então, qual é o algoritmo para determinar a serializabilidade? Monta o grafo de precedência e verifica se esse grafo é acíclico. Se for acíclico, o escalonamento é serializável. Se for cíclico, ele não é serializável, ou seja, ele não é correto, certo? Algoritmo de detecção de ciclo leva um tempo O de n ao quadrado, portanto, isso é uma operação viável. Se o grafo de precedência for acíclico, é acíclico aqui, tá? Depois eu corrijo aqui para não parar. A ordem de serializabilidade pode ser obtida por uma ordenação topológica do grafo, ou seja, uma ordem linear consistente com a ordem parcial do grafo. Mas, no fundo, basta olhar para o grafo, tá certo? E verificar se ele tem ciclo ou não. Então, por exemplo, esse escalonamento aqui, ó, esse grafo aqui, ele não tem ciclos. Então, eu posso dizer que ele é serializável, por conflito nesse caso, tá bom? A gente só está estudando serializável por conflito. A outra técnica, serializável por visão, tem no livro, mas a gente não vai estudar ela aqui para não evitar que o assunto cresça muito, tá bom? Vamos ver aqui exemplos de grafos de precedência. Nesse caso aqui, eu tenho dois grafos de precedência feitos por escalonamentos seriais. Como é que está aqui nosso vídeo? Ah, tá ok. Então, olha só, nesse caso aqui, todo o meu conflito é sobre o item X, estão vendo? O item X ele é lido pela transação T1 e é escrito por T2. Então, eu tenho aqui um conflito no item X. Então, eu tenho T1, T2 e o conflito, né? Vejam que eu não tenho o arco no sentido inverso, tá certo? Porque apesar do conflito, sempre T1 acessa primeiro que T2, então eu só tenho um arco nesse sentido. Aqui é o contrário, T2 primeiro e T1 primeiro, depois. Então eu tenho meu arco aqui de T1 para T2. Esses dois caras não têm ciclos, portanto, eles são serializáveis, porque de fato são seriais. Agora vamos ver escalonamentos não seriais dessas duas transações e verificar se eles têm conflito ou não. Vamos olhar aqui o próximo exemplo. Olha aqui, ó. Esse T1 lê o item X, certo? E escreve o item X. Então eu tenho um arco de T1 para T2 com o rótulo X. E da mesma maneira, eu tenho uma leitura de X e uma escrita em X do outro lado aqui, ó. Read item X, write item X. Então eu tenho um outro arco aqui, certo? Como esse arco, com esse grafo de precedência, ele tem um ciclo, esse escalonamento, ele não é serializável. Ou seja, ele não é correto, não é equivalente a um serial. Certo? Nesse caso eu tenho um escalonamento não serial e não serializável. Agora eu tenho aqui um outro não serial. Será que ele é serializável? Vamos ver. Read item X, write item X. Então eu tenho um arco de T1 para T2 em X. Mas eu não tenho, né, um read item X com um write item X desse outro lado. Eu só tenho sobre Y. Essa operação, eu não tenho operações conflitantes mais aqui de T2 com T1. Portanto, eu não tenho o arco de T2 para T1. Nesse caso, eu não tenho um ciclo e esse meu escalonamento aqui é serializável. Então, vejam, ele é concorrente e é não serial, e é serializável. Esse caso aqui é concorrente não serializável
e esse aqui é concorrente serializável. Recapitulando, esse escalonamento das mesmas duas transações, ele tem a vantagem de ser concorrente, ou seja, ele executa mais rapidamente que o serial, mas ele é incorreto, ele é não serializável. Enquanto que esse segundo aqui, ele também é concorrente, tá certo? Mas ele é correto, ele é serializável. Tá certo? Portanto, eu procuro escalonamentos desse tipo aqui, né? Dá para dizer, fazendo uma observação aqui colateral, que esse cara aqui é mais concorrente que esse, né? Esse cara aqui é mais concorrente que esse, tá? Porque ele executa, ele dá mais chances aqui, mais trocas entre as transações T1 e T2. E esse cara aqui só troca 2 vezes, né? Isso depois vai aparecer para a gente discutir um pouquinho, ok? Bom, então esse é uma característica importante dos escalonamentos, a serializabilidade, tá certo? Serializabilidade significa, em última instância, corretude, tá certo? E significa também que eu tenho escalonamentos que são concorrentes. Ou seja, os escalonamentos serializáveis são bons porque eles garantem corretude igual aos seriais, mas são melhores do que os seriais do ponto de vista da concorrência. Ok? Então esse é um ponto importante. E para a gente verificar isso, a gente pode usar o teste de serializabilidade. Então, característica importante dos escalonamentos, serem serializáveis. Né? Primeira característica importante. Vamos ver uma outra característica importante dos escalonamentos, que é a recuperação. Então, olha só o que está acontecendo aqui. Nesse exemplo aqui, ó, o escalonamento esse escalonamento de duas transações, T1 e T2, atuando sobre o item de dados X. Transação 1 leu o item de dados X, escreveu o item de dados X, tá certo? Fez a escrita no buffer, por exemplo. Aí perdeu o processador para a transação T2, que leu o item de dados X que foi escrito pela transação 1, certo? Então, transação 2 lê um item escrito pela transação 1, ok? A transação 1 leu o item de dados Y, a transação 2 escreveu X, ó, todo lugar aqui tem troca, né? Transação 1 trocou para 2, trocou para 1, trocou para 2, a transação 2 comitou, ou seja, ela efetivou no banco de dados. Mas a transação 1, por alguma razão, ela abortou. Ou seja, quando a transação 1 abortou, essa escrita que foi feita aqui, ela deve ser desfeita. Lembra? A transação ou executa toda ou não executa nada. Ok? Mas qual foi a complicação? Ela fez a escrita, transação 2 leu, usou esse valor, escreveu por cima e comitou. Ou seja, ela escreveu um valor, ela continuou com base num valor temporário de X. Né? Um exemplo aqui de como é que isso aconteceria. Eu vou lá, eu estou fazendo uma compra num sistema de comércio eletrônico, eu compro 10 camisas, tá certo? Abato 10 camisas do estoque de camisas. Ok? Vou lá passar meu cartão de crédito. Mas antes de passar meu cartão de crédito, entra outra pessoa e compra 5 camisas. Certo? Compra 5 camisas, tira mais 5 camisas do estoque, paga com seu cartão de crédito e efetiva a transação. Acabou tudo. Certo? Aí o controle volta para a minha transação. Na hora que eu vou pagar, meu cartão de crédito não tem fundos. Tá certo? Ele não tem fundo, eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou abortar minha transação. Ou seja, aquelas 10 camisas que eu comprei, elas vão ser desfeitas no estoque. Mas a transação 2, aquela que comprou 5 camisas e terminou tudo direitinho, ela já atualizou o estoque diferente. Ou seja, eu tenho uma inconsistência no meu banco de dados. Certo? Esse escalonamento, né, onde isso acontece, é chamado de não recuperável. Né, porque eu não consigo recuperar o estado consistente do banco de dados após a minha transação abortar. Certo? Esse outro escalonamento aqui, ele é recuperável. Veja só. Mesma coisa. Transação 1 leu X,
escreveu X, transação 2 leu X, R1 transação 1 leu Y, transação 2 escreveu X, transação 1 escreveu Y, comitou. Só depois da transação 1 ter comitado, ou seja, só depois de eu ter pago com o meu cartão de crédito, a transação 2 comitou. A outra transação foi lá e pagou o cartão de crédito. Ela fechou. Okay? Esse escalonamento aqui ele é recuperável, porque se a transação abortasse aqui, essa outra transação teria que abortar também. Tá certo? Ele é recuperável. Então vamos ver o conceito de escalonamento recuperável. Se uma transação TJ ler um item de dados escrito antes por uma transação TI, nesse caso aqui, ó, esse item de dados X foi lido por T2 depois que T1 escreveu, então a operação commit de TI, certo? Da primeira transação, deve vir antes da operação commit de TJ, que foi isso que aconteceu aqui. Se todas as transações obedecem essa regra, o escalonamento é dito ser recuperável. Caso contrário, o escalonamento é não recuperável, ou seja, ele é incorreto. Ou seja, essa, além da serializabilidade, é uma outra propriedade importante dos escalonamentos, ou seja, a recuperabilidade. Ou seja, eu devo ser capaz de tornar os meus escalonamentos recuperáveis. Tá certo? Então eu preciso construir minhas transações de tal maneira que isso meus escalonamentos da maneira que isso acontece. Ok? Essa aqui é a questão aqui. Então a gente já viu uma característica importante para a consistência, que é a serializabilidade. Estamos vendo agora uma segunda, que é a recuperabilidade. Existe uma outra situação que também depende da recuperabilidade, que é... aqui um exemplo. Outro exemplo aqui, ó. A transação T8, como é que está aí o vídeo? Tá ok. Transação T8, transação T9. Read A, write A, read A, ou seja, eu li esse item A que a transação 8 escreveu e comitei. Transação T8 leu B. Se ela abortar nesse momento, eu vou ter que desfazer essa escrita. Mas essa escrita já foi consumida pela leitura de T9. E T9 comitou, o que é pior. Né? Então, esse escalonamento aqui também é não recuperável. Se T8 abortar, T9 terá lido um estado inconsistente do banco de dados. O SGBD deve garantir escalonamentos recuperáveis. Tá certo? Existe um outro efeito, como eu ia dizendo, de escalonamentos recuperáveis, que é a rollback em cascata. Olha só, o que pode acontecer. Nesse caso aqui eu tenho 3 transações, T10, T1 e T12. T10 leu A, leu B, escreveu A. T11 leu A, escreveu A. T12 leu A depois que T1 escreveu, ou seja, essa leitura depende dessa escrita e essa leitura depende dessa escrita. Se a transação 10 abortar, eu vou ter que abortar a T11 e a T12, né? Ou seja, se T10 abortar, T1 e T12 não podem comitar e devem abortar. O que significa o seguinte, olha só, na prática. Aquele exemplo das camisas, tá certo? Se isso aqui acontecer, todo mundo que comprar camisa depois de mim vai ter que ter a sua transação abortada. Né? Porque senão eu vou ter uma inconsistência em cascata no meu banco de dados. Né? Vejam que isso pode acontecer na prática e os SGBDs devem evitar que isso aconteça, ou seja, eles devem evitar rollback em cascata. Tá certo? Porque eu teria que desfazer todas as transações. Né? Então, daquele exemplo da passagem aérea, né? Se um monte de gente comprou passagem aérea e reservou passagem aérea no avião, né, e eu vou, por exemplo, decrementando o número de lugares livres no banco de dados, se o cara que primeiro leu, ao final da sua transação, ele não consegue pagar, ocorre algum problema e eu vou ter que desfazer a primeira transação, todas as transações que leram depois dele, que ele escreveu, teriam que ser desfeitas. Né? Isso não pode acontecer na prática. Né? Infelizmente, em muitos casos, muita gente escreve aplicações erradas em que isso acontece, tá certo? Isso vai acontecer na prática. Porque não sabem usar os recursos do SGBD para tratar esses casos. É o que a gente vai aprender aqui. Estou mostrando primeiro o problema, depois a gente vai ver como é que faz para resolver isso, tá bom? Existe jeito, funciona direitinho, é usado há muitos anos desse jeito, só que pode acontecer se você não souber como é que faz. É isso que a gente vai estudar depois aqui no curso, na próxima aula, na realidade. Por enquanto estou mostrando os problemas que podem acontecer. Né?
Então, como é que a gente evita rollback em cascata? Para cada par de transações TI e TJ, de tal forma que TJ lê um item de dados previamente escrito por TI, a operação commit de TI deve aparecer antes da primeira operação de TJ, de leitura de TJ. Então eu não posso começar a leitura de uma transação até que a outra que escreveu essa transação commit. Assim eu vou evitar que eu tenha que fazer rollback em cascata das transações. O escalonamento que evita rollback em cascata, obviamente, também é recuperável. É desejável que tenhamos apenas escalonamentos que evitam rollback em cascata para evitar que isso possa acontecer. Tá certo? Então, principalmente em caso de operações que envolvem dinheiro, né, é importante eu evitar rollback em cascata. Né? Uma coisa importante, pessoal, é que determinadas aplicações a gente não precisa muito se preocupar com isso. Eu sempre dou esse exemplo de operações, por exemplo, sei lá, eu quero atualizar likes num post de rede social. Se eu perder uns poucos likes, isso não vai matar ninguém, né? Não vai dar prejuízo grande para ninguém. Até pode dar, né? Mas é um prejuízo menos controlável. Mas numa conta bancária, o prejuízo pode ser grande para muita gente. Então a gente precisa de tomar esses cuidados todos de consistência e por isso que os SGBDs têm recursos para isso. Bom, então, resumindo, do ponto de vista do controle de concorrência, o SGBD deve fornecer mecanismos que garantam que todos os escalonamentos possíveis sejam serializáveis, recuperáveis e preferencialmente não tenham rollback em cascata. Tá certo? São 3 características importantes dos escalonamentos que a gente vai tentar garantir nos SGBDs. Uma alternativa para evitar que tudo isso acontecesse era ter sempre escalonamentos seriais, ou seja, garantir que apenas uma transação seja executada por vez. Mas a gente não quer que isso aconteça, a gente já explicou, certo? A gente não quer que isso aconteça. Então, isso é inviável porque escalonamentos seriais têm um baixo grau de concorrência, o que é ruim para o desempenho do sistema. Então, a gente quer escalonamentos que sejam, ao mesmo tempo, não seriais, mas que sejam serializáveis, recuperáveis e preferencialmente sem rollback em cascata. A gente, então, vai precisar de protocolos de controle de concorrência que garantam serializabilidade. Na prática, não é possível executar os testes de serializabilidade em um escalonamento que está em execução. Né? Eu não posso pegar o sistema operacional e falar, sistema operacional, para, deixa eu ver se você gerou um escalonamento serial. Não dá para fazer isso. Né? Os testes servem somente para verificar quando um protocolo de controle de concorrência está correto. O que a gente vai fazer, então, para garantir serializabilidade é usar protocolos para construir transações de tal maneira que escalonamentos com aquelas características sejam sempre obtidos. Então, os protocolos de controle de concorrência vão fazer um balanço entre o grau de consistência obtido e o grau de concorrência permitido. Né? Em algumas aplicações, vai ser permitido um grau fraco de consistência. Tá certo? Com escalonamentos que não sejam serializáveis. Por exemplo, transações de somente leitura, que quer obter um saldo aproximado de todas as contas. Então, se o saldo é aproximado, eu posso tolerar um grau de inconsistência, de não serializabilidade. Em troca de quê? De desempenho, né? Quando menos serializabilidade eu tenho, mais desempenho eu tenho. Tais transações não precisam ser serializáveis em relação às outras transações. Isso vai priorizar o desempenho, sacrificando a consistência. Por exemplo, em SQL, tu pode definir nos sistemas, a maioria dos sistemas relacionais que usam SQL, a gente pode garantir vários níveis de consistência. Por exemplo, serializabilidade padrão, primeiro o grau de consistência mais forte, que é a serializabilidade, que a gente já viu que é garantido lá. Um grau inferior é o tal de repeatable read, onde apenas tuplas comprometidas podem ser lidas, apenas tuplas que têm commit podem ser lidas. Leituras da mesma tupla devem retornar o mesmo valor. Escalonamentos podem não ser serializáveis, pois registros inseridos por uma transação podem não ser encontrados. A gente pode inserir, como eu só garanto para as tuplas que já existem, novas tuplas podem aparecer e elas não vão ser utilizadas por outras transações. Tá? Então, nesse caso, eu tenho um grau mais baixo de consistência. Eu tenho o serializável e o repeatable read. Um outro grau é o read committed, onde apenas tuplas comprometidas podem ser lidas. Leituras sucessivas da tupla podem retornar valores diferentes, mais comprometidos. Né? Eu posso ler um valor e a mesma transação pode ler depois o mesmo valor e o valor está diferente. Né? Já que eu permito leituras comprometidas. E o read uncommitted, mesmo tuplas não comprometidas podem ser lidas. Então, uma tupla pode ser alterada e as outras transações não precisam perceber essa alteração. Então, são vários graus aqui. O serializável mais alto,
repeatable read, read committed, read committed. Eu volto nisso na próxima aula, quando a gente tiver o conceito de locks aqui, vai ficar mais fácil de entender. Bom, como é que eu faço para definir transações em SQL? Qualquer linguagem de manipulação de dados deve permitir especificar um conjunto de operações que compõem uma transação. Em SQL, uma transação ela sempre começa implicitamente, ou seja, em SQL, uma transação começa quando a outra termina. Então você marca o fim da transação e a próxima transação começa assim que a outra termina. Existem duas maneiras de marcar o final da transação. A gente já viu aqui. Com uma instrução commit, que compromete a transação atual, e, claro, já vai iniciar uma nova, né, porque o começo é implícito, ou uma instrução rollback, ou pode ser também abort, uma das duas, dependendo do sistema, que faz a transação abortar, tá certo? Então, em SQL, na maioria das TBDs relacionais, uma transação sempre começa quando a outra termina. Então, o início da transação é implícito, mas o fim da transação é explícito. Olha aqui em JDBC aqui um exemplo, né? Ó, insert, delete, update, commit. Então a transação começou aqui, fez uma inserção, fez um delete, fez um update, ou seja, tenho 1, 2, 3, 4 comandos nessa transação e faço um commit. Certo? Então a transação terminou aqui. Se houver algum erro aqui, né? Veja que tem um try, né? Nesse exemplo aqui tem um try em Java. Se alguma dessas transações executar uma operação que der falha, eu vou fazer um catch dessa exceção e vou fazer um rollback, né? Por exemplo, se esse problema, essa falha ocorreu aqui no update, eu vou desfazer esse insert e esse delete, tá certo? Porque a transação ou executa toda ou não executa nada. Beleza? Então, commit, quando atendido o SGBD, garante a execução de todas as transações, e o rollback faz todas as operações executadas pela transação. Aqui, ó, uma coisa que eu estou fazendo aqui nesse exemplo é fazendo um set out commit false. Porque se o out commit for true, cada comando é uma transação individual, tá? O que não é interessante, tá certo? Existem várias maneiras de fazer isso, as documentações das linguagens vão ter esses exemplos. Nesse caso aqui é só um exemplinho usando Java e JDBC, como a gente viu na aula 7, que foi sobre programação em banco de dados. Beleza? Pessoal, então era isso a aula de hoje.